me levado o privilégio de apresentar aos irmãos e amigos o pastor Roberto Amorim Menezes, conhecido há muito tempo. Eu lamento muitas vezes que não tenho mais contatos com o pastor Roberto, por causa do Brasil ser tão grande assim. Mas tem sido meu privilégio tê-lo algumas vezes nas minhas igrejas, as igrejas que tenho liderado. Irmãos, é um privilégio, porque se trata de um pastor bem preparado, estudou também, como eu estudei, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, no Recife. Mas o pastor Roberto Amorim nunca deixou de estudar. É por esta razão que ele é sempre pastor da nossa denominação, a Denominação Batista Brasileira. Por certo, é um pastor, um pregador que não tem do que se envergonhar, até porque maneja muito bem a palavra da verdade. É um privilégio para nós podermos ouvir nestes dias. Devemos orar, irmãos, para que o número de pastores com estas qualidades cresça no Brasil. Nós precisamos disso. Amém. Deus o abençoe. Alegria estar aqui com os irmãos e irmãs. E depois da apresentação do pastor Norton, aliás, eu me recordo que alguém já disse que este é talvez o momento mais difícil do sermão, é a apresentação. Especialmente quando somos apresentados por amigos. Eu tenho um carinho muito grande por este homem, muito grande. Guardo recordações muito prazerosas, momentos muito prazerosos que vivemos. Já houve o tempo em que me senti como se fôssemos amigos de muito, mais de muito tempo. Eu me sinto honrado por estar aqui, me sinto honrado por partilhar deste culto que o Senhor tem me confiado, o amado irmão do Senhor. Há pouco eu vi que precisamos orar para que pastores, como aquele que ele descreveu, se multipliquem em nosso meio. Mas acredito que precisamos orar para que o Senhor nos permita ver pastor com histórias construídas como a deste homem, que não tem do que se envergonhar. Graças a Deus, pastor, pela sua vida. Estou feliz em estar aqui, depois de uma longa viagem, porque para chegar de Maceió a Manaus, a gente roda um pouco. De fato, parece que o Brasil é maior do que às vezes pensamos ou imaginamos. Mas eu quero compartilhar na noite de hoje com os irmãos uma pergunta, uma questão que tenho ouvido constantemente e que também tem me feito. O que Deus quer de mim? Esta é a pergunta que vai nortear a nossa reflexão. O que Deus quer de mim? Por favor, não fiquem pensando que eu estou em crise, não. Tenho certeza disso. Porque, de fato, em alguns momentos da vida, nós precisamos renovar esta pergunta. Nós precisamos, de alguma forma, estar alinhando sempre a nosso procedimento, a nossa caminhada, a nossa história com aquilo que é o propósito, o projeto, o desejo do coração de Deus. Algumas vezes essa pergunta nos alcança quando tudo está muito bem. As portas se abrem e se multiplicam diante de você e você se pergunta, mas o que Deus quer de mim? Algumas vezes exatamente pelo contrário, porque as portas se fecham. E lá está você perguntando, o que Deus quer de mim? Algumas vezes é a dor, a dificuldade que se sucede, você se pergunta, mas finalmente, o que é que Deus quer de mim? Outras vezes é quando Deus multiplica a sua graça, você se sente tão agradecido que pergunta o que é o Senhor, o que Deus quer de mim. Permitam-me fazer a leitura do texto de Lucas, capítulo 12, versos de 35 a 41. Jesus, nesse texto, ele diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e irá servi-los.
mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o espera. Pedro então perguntou, e tinha que ser Pedro: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Estás contando esta parábola para nós ou para todos? Volto à pergunta inicial: o que Deus quer de mim? Eu reconheço, irmãos e irmãs, que esta é uma pergunta difícil de responder. Mesmo porque as mais diferentes religiões neste mundo de meu Deus parecem oferecer alternativas e caminhos e respostas para tudo isso. Provavelmente alguém vai lhe dizer: olha, o que Deus quer de você é uma vida monástica, uma vida retirada, uma vida de solitude, uma vida de reclusão, uma vida marcada pelo ascetismo. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita nisso. Outros vão dizer que não, talvez até o autoflagelo seja o desejo de Deus para o seu coração. Outros vão trabalhar oferecendo as mais diferentes alternativas. Por isso, pode parecer até pretensão numa noite como essa tentar trazer resposta a uma pergunta tão difícil quanto o que Deus quer de mim. Eu tenho encontrado personagens bíblicos que, diante da manifestação da graça de Deus sobre a sua vida e do propósito de Deus, chegaram mesmo a se espantar. Aliás, eu tive dificuldades no início de minha formação com dois símbolos da matemática, o maior do que e o menor do que. Eu nunca sabia como colocá-los. Eu perdi algumas vezes alguns pontos preciosos de provas que eu fiz, porque nunca sabia o que era maior, menor. A grande questão é que o tempo passa e eu vejo que gente na fase adulta ainda tem dificuldades em relação a isso. Se os irmãos e irmãs observarem, nas Escrituras Sagradas, homens e mulheres de Deus, sempre que desafiados pelo propósito do Senhor, se perceberam que eram menor do que. Não foi assim. A missão sempre maior que o missionário, o pastorado sempre maior do que o pastor, o ministério sempre maior do que o ministro. Só esse personagem das Escrituras Sagradas que inverteu esta ordem e se sentiu um instante maior do que a missão. Quem foi ele? O profeta Jonas. Ele olhou para a missão e disse: eu sou grande demais para essa tarefa. Este povo não merece ouvir a tua palavra, nem ser alcançado pela tua misericórdia ou pela tua graça. Por isso eu insisto que esta é uma pergunta difícil de responder. E eu já estou numa fase da vida que, quando, sinceramente, eu posso confessar, eu sei que está. Eu vou dizer. Eu estou numa fase da vida que, quando o desafio, quando aquilo que percebo não exige muito esforço, não exige abnegação, eu tenho dúvida se é de Deus. Porque tudo que é de Deus é do tamanho dele e não do meu tamanho. Tudo quanto Deus tem colocado na minha vida ao longo dessa estrada, meu Deus do céu, sempre foi desafio, sempre foi do tamanho dele, sempre foi marcada pela sua misericórdia, transbordante sobre a minha vida. Por isso, quando Deus nos alcança, normalmente a sensação que temos é uma sensação de tremendo desconforto. A vida da gente parece... Vocês gostam de quebra-cabeças? Eu gosto. E houve um tempo em que eu gostei mais ainda. No início do casamento, é verdade, e às vezes eu fazia quebra-cabeças com a Cláudia. Ao invés de a gente quebrar a cabeça junto, uma boa alternativa do casamento. A gente compra um quebra-cabeças e faz o quebra-cabeças juntos. Mas os quebra-cabeças eram daqueles de 3 mil peças, de milhares de peças. E nós não tínhamos muitos móveis na casa. Era uma casa grande, relativamente grande, era uma casa de 3 quartos, mas os móveis só um quarto era ocupado, os outros 2 eram no playground do casal. E a gente fazia isso no chão. A gente arrumava e começava, e às vezes passava uns dias ali, até que uma moça que nos ajudava naquela época, fazendo a limpeza da casa, chegou
encontrou aquelas peças, algumas espalhadas, e grande parte do quebra-cabeça já perto de ser concluído, o que é que ela fez? Ela varreu tudo, juntou, colocou num saco, quando nós chegamos, nos entregou. E eu olhei para aquilo e disse: meu Deus. Você já teve a sensação que às vezes o seu quebra-cabeças está quase sendo concluído e Deus solta? E lá estava você, por onde é que eu recomeço? Estava tudo encaixado, tudo estava caminhando nessa direção, e Deus me surpreende com o vento do Espírito e diz: olha, não é assim. E lá está você, se perguntando o que Deus quer de mim. É por isso que eu volto ao texto, para lembrar-lhes de algo que me preocupa muitíssimo. O quê? É que normalmente na resposta, na construção da resposta a esta pergunta, a alma religiosa corre o sério risco de tratar como importante aquilo que Deus despreza e de desprezar aquilo que Deus considera importante. Eu não sei aqui em Manaus se essas coisas acontecem, mas eu não sei se você já recebeu um presente que olhava para aquilo: oh, muito obrigado, que lindo. Aí depois você pergunta: mas o que é isso mesmo? Serve para quê? Aí você fica guardando aquilo, e quando chega o dia de um amigo secreto, final de ano, o que é que você faz com ele? Aqui também fazem isso, esse aqui. Porque você recebe um presente que não faz nenhum sentido. O que eu vou fazer com isso? Qual a utilidade disso? A alma religiosa sofre deste mesmo, irmão. Às vezes quer colocar diante de Deus coisas que Deus nunca solicitou, nunca pediu, nunca esperou de você, nunca desejou que você entregasse ao Senhor. Lá está você, entregando ao Senhor algo que Deus nunca desejou. Eu tenho percebido, por exemplo, que Deus nunca me pede algo que Ele mesmo já não tenha me dado. Se Deus não lhe deu o dom de cantar, provavelmente quando chegar lá na eternidade, Ele não vai lhe perguntar: por que você não fez sons? Se Deus não lhe fez uma pessoa afinada, meu irmão, não adianta. Ele não vai lhe pedir isso. Não é verdade? Fica aí ouvindo, glorificando a Deus, mas pronto, ótimo. Dá menos trabalho para ver gente, mas Deus só vai nos pedir aquilo que Ele mesmo já nos deu. Esse é um princípio. E eu trouxe aqui, por exemplo, dois exemplos das Escrituras. Que dois exemplos são esses? De percepção equivocada da vontade de Deus. Dessa tentativa de responder o que Deus quer de mim a partir de mim mesmo. O primeiro tem a ver com o judaísmo do século VIII a.C. Uma das marcas daquele tempo foi exatamente o que na teologia nós chamamos de culto à ética. É o culto, é o formalismo religioso, é o templo cheio, sacrifícios, centenas de animais sendo sacrificados e a ausência de compromisso com Deus. É quando o culto, a adoração se limita ao espaço de santuário. É quando o culto é no sábado no templo e no resto da semana eu vivo como se isso não fosse uma verdade. É o que alguns chamam hoje de ateísmo prático. Há um credo, há uma confissão de fé corretíssima, mas eu vivo como se isso não tivesse qualquer relação com a minha vida pessoal. Muitos profetas deste oitavo século denunciaram isso, e um deles especialmente foi o profeta Isaías. E eu trouxe aqui apenas um verso do primeiro capítulo, mas fiz questão de trazer em três traduções diferentes. A primeira, a Revista Corrigida, que diz assim: quem requereu isso de vossas mãos? Quem foi que pediu a vocês? É Deus falando ao povo de Israel. Quem foi que pediu isso? Não pedi, eu nunca desejei. Na tradução da Nova Versão Internacional ficou assim: quem pediu que pusessem os pés em meus atos? E eu gostei, achei formidável a tradução da linguagem de hoje. Veja como ficou, pastor. Quem foi que pediu todo esse corre-corre nos batismos do Filho? Quem foi que pediu isso? E lá está você se concentrando, focando no processo, focado na forma, e esquecendo daquilo que é a essência da relação com Deus. Envolvido com a igreja de Deus, mas não com o Deus da igreja.
confesso, sabe, uma das palavras do profeta Miqueias, para alguns contemporâneos também de Moisés, de Isaías, ele chegou a dizer o seguinte: vejam só, uma série de perguntas que ele faz a Israel: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? E ele começa a apresentar algumas possíveis respostas. Primeiro, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu próprio filho, meu filho primogênito, pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? E aí vem a resposta de Deus: veja, irmãos, ele te declarou o homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, integridade de caráter, santidade diante de Deus, que ames a beneficência, serviço, amor ao próximo, e andes humildemente com o teu Deus, relacionamento com Ele. É por isso que eu volto a insistir: às vezes a alma religiosa oferece a Deus, responde a pergunta inicial com respostas que Deus nunca esperou, nunca esperou de você. O segundo exemplo que trago é o exemplo do zelo cego de Saulo de Tarso. Lembram-se de Saulo de Tarso? Extremamente religioso. Extremamente religioso. O texto no capítulo 9, verso 1, quando vai descrever, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Você já pensou nisso? Como é que alguém respira ameaça e morte? Respirar ameaça e morte. Alguém já disse que a ideia desse texto é como se fosse um animal selvagem lavando, sabe, para se dirigir e destruir a presa. Este homem respira ódio. Meu Deus do céu, se você já passou por uma situação dessa com gente respirando ódio, dá medo. Essa gente tranca os dentes e parece que quer morrer-nos. Alguém já disse que essa gente é capaz até de chorar, né? As lágrimas de um crocodilo. E um dia alguém veio me explicar por que fala da lágrima do crocodilo. Ele diz que quando ele aperta a presa para destruí-la, isso comprime as glândulas lacrimais, ele começa a chorar enquanto devora. Ele vai devorando e vai chorando. Lágrimas de crocodilo. Mas aí está. Mas o que é que move este homem? Por um instante, o que imagino é que essa era a resposta de Saulo de Tarso àquela pergunta inicial: o que Deus quer de mim? Para ele era isso, era exterminar os que ele considerava inimigos do próprio Deus, porque o zelo cego, o fanatismo religioso em nossos dias tem ceifado a vida de tantas pessoas por esse mundo afora. E se faz no silêncio em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Quantas mortes, atos terroristas, tão somente por conta de um apelo religioso. Isso é um zelo cego, irmãos. É religiosidade demais. É religião demais. E muito pouco de Deus. Muito pouco de Deus. Na história de Saulo, há um momento em que ele faz quase uma confissão. Ele diz: olha, Filipenses 3, 5 e 6, ele diz: segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ah, mas eu gosto tanto do jeito que Deus trabalha gente assim. O dia que Ananias foi desafiado por Deus a ter um momento de oração com Saulo, ele recusou, manifestou sua preocupação. Isso não era um perseguidor que respirava ameaça e morte. Eu não quero ficar junto desse homem, não, Senhor. Mas Deus fala ao coração de Ananias, dizendo assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E aí vem uma palavra tão linda da parte de Deus: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É assim que Deus traz. E o que me impressiona é que este foi o homem que Deus usou no Novo Testamento para nos ensinar, aprofundar o conceito do novo nascimento.
foi este homem que nos ensinou claramente, está escrito, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E durante algum tempo ele me perguntava por que teria sido o apóstolo Paulo e não outro, aquele que aprofundou o conceito do novo nascimento. Os irmãos já imaginaram que teria sido a vida deste homem se ele não tivesse se libertado deste passado. Me volta a dizer, tenha muito cuidado com a resposta àquela pergunta: o que Deus quer que eu? Para que você não esteja consumindo a sua vida, oferecendo ao Senhor milhares de carneiros, ribeiros de azeite, a própria vida do seu primogênito, quem sabe para reproduzir o gesto de Abraão. E Deus olha para mim e para você e diz: quem foi que te pediu isso? Quem foi que requereu isso de suas mãos? Por que se corre todos os meus atos? Quando foi que eu te pedi isso? Integridade, caráter, serviço, relacionamento com Ele. O que Deus quer da igreja hoje? O que Deus quer de nós como igreja hoje? Mas eu preciso voltar ao texto. E com uma certa ousadia. Eu pensei a princípio em não fazer, mas vou fazer. Eu não quero deixar essa pergunta sem uma resposta. Mesmo porque eu acho que o texto de Lucas 12 oferece a resposta. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu corro um sério risco do reducionismo. Mas os irmãos vão me entender. Sabe o que Deus quer de mim? Eu tenho pensado que só são duas coisas que Ele quer de mim: um cinto e uma candeia. Eu tenho imaginado que são essas as duas coisas que Deus quer de mim: um cinto e uma candeia. Eu vou explicar-se porque estou a dizer estas coisas. Porque assim, vejam se não é isso que o texto sagrado vai nos dizer. Lá no início, quando o texto diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Eu não sei qual a sua tradução, mas algumas traduções trazem a ideia: estejam com os ossos longos cingidos. As roupas eram compridas, as vestes eram longas, e o texto sagrado está dizendo: põe um cinto, porque quem quer servir não pode servir com essas roupas compridas, elas vão atrapalhar. Esteja disposto ao serviço. Eu quero de você um cinto. Põe o cinto. E depois, põe na mão uma candeia. Agora tenha cuidado de mantê-la e conservá-la acesa. É por isso que eu tenho acreditado nisso, sabe? Que são talvez essas as duas coisas que Deus queira de mim: um cinto e uma candeia. No texto sagrado, eu leio a Escritura e fico pensando que talvez eu tenha aqui no cinto, na candeia, talvez duas direções, dois símbolos, duas direções. Espero não estar vendo demais, pastor. Mas sempre que contemplo o cinto e uma candeia, eu começo a pensar que talvez eu tenha aqui duas dimensões. A primeira talvez seja a dimensão da ação, do fazer, o apelo ao serviço que está por trás da imagem de um cinto. Talvez Deus esteja me dizendo: olha, é isso que eu espero de ti. A disposição do agir, do fazer, do realizar. Mas para não mergulhar numa igreja ativista, numa igreja modelo Marta de existir, talvez o texto sagrado esteja dizendo: olha, mas além do cinto, traga uma candeia, ilumine, seja luz. E é nessa hora que eu penso que tem a ver com a contemplação, tem a ver com o ser, não tem a ver com a ação, com o exercício, mas ser luz. Você já percebeu que Jesus não colocou o ser luz como opção? Ele não disse à igreja: olha, igreja, vocês podem ser luz do mundo. Ele colocou como um fato. Agora, se a luz está baixa, ok, se a luz está escondida, aí uma outra história. Mas a igreja, quer queira, quer não, por natureza é luz. É por isso que às vezes eu me preocupo com algumas definições. É uma igreja missionária. Gente, se não for missionário, não é igreja. Porque igreja é luz para o mundo. Igreja santa. Irmão, se não for santo, não é igreja.
mim foge da minha compreensão. Acho que eu preciso ler um pouco mais para entender. Mas todas as vezes que tenho diante de mim essas duas imagens, de um cinto e de uma candeia, eu penso que Deus está dizendo para mim: olha, é o fazer e o ser. Penso que talvez sejam dois símbolos. Talvez o primeiro, a ideia da disposição. Talvez o símbolo do cinto me traga ao coração a ideia de disposição. Eu tenho percebido que a obediência é resultado de uma forma matemática muito simples. Me perdoem os matemáticos de plantão. É quase assim: disposição mais disponibilidade igual a obediência. Porque disposição sem disponibilidade, irmãos, é só intenção, é discurso. Eu queria tanto, eu tenho uma sede no meu coração, eu tenho um projeto de Deus na minha vida. Mas se você não tiver disponibilidade, isso não vai significar nada. Agora, eu conheço gente com muita disponibilidade, dono do seu horário. Pode, mas disposição nenhuma. Absolutamente nenhum. De um lado a disposição, do outro lado, lá vem a candeia, o recurso. Como é que a gente trabalha à noite? Se eu não tiver a candeia, eu não vou fazer. Eu tenho a disposição, mas aí o texto diz: olha, traga a candeia. Mas tem um detalhe no texto que para mim não pode passar despercebido. Quando diz agora: conserve a candeia acesa. Eu preciso levar algum tempo para explicar aos irmãos o que significa, ou o símbolo do azeite, daquilo que precisa. O que é que significa isso, na opinião dos irmãos? Dos teólogos e teólogas de plantão aqui. Me ajuda. O que é que os irmãos imaginam que seja? É o símbolo do quê? Isso, meu irmão. Nada como um músico nesta hora. Isso mesmo é a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. O texto não está dizendo que seja só uma estrutura. Candeias sem azeite é só, serve para ornamentar, né? Pode pegar, colocar ali uma peça decorativa. Mas a palavra do Senhor não tem uma finalidade decorativa na minha vida e na sua vida. Forma é candeia acesa e conservada acesa. Mas eu penso que talvez tenha a ver com duas direções. Talvez a primeira com a relação com as pessoas, com o serviço. Põe o cinto, para que você possa fazer como Cristo fez. Lembra-se que quando Cristo foi lavar os pés dos discípulos, o que é que ele fez? Que ele cingiu. A primeira coisa é essa: ele cingiu as suas roupas. E aí diz o texto sagrado que ele começa a lavar os pés dos discípulos. Por outro lado, talvez a ideia da candeia queira falar sobre a relação com as circunstâncias. Está tudo escuro, e agora como é que eu faço? Eu estou vivendo num mundo de trevas, e agora o que é que eu faço? Luz, conserve acesa. Como tem sido difícil conservar acesa alguns valores, alguns princípios da fé. Parece que hoje em dia ser honesto é mais trabalhoso do que ser desonesto. Parece que hoje em dia professar o errado e o torto é mais aceitável do que falarem. Já viu como é que as pessoas dizem com você quando você diz que quer fazer a coisa certa? Como é que eles dizem? Você agora quer ser santinho? 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 Nunca foi santo? Eu te conheço, no caso santinho, santo. Parece que ser santo virou pejorativo. Algo que você deve recusar. Quer ser santo? Qual é a sua resposta? Quero mesmo. Tudo quanto eu quero na minha vida é ser um homem santo, uma mulher santa diante de Deus, um jovem santo, uma jovem santa diante do meu Senhor. Essa precisa ser a minha resposta. Mas aí eu volto ao texto, porque o texto fala tanto sobre felicidade. Viram quantas vezes ele diz: feliz os servos, feliz os servos. Aí é que está a nossa felicidade. E eu tenho aprendido, irmãos e irmãs, que a felicidade ela precisa começar na sala de espera. Na sala de espera da promessa de Deus. Eu não sei quantos dentistas estão aqui, mas seria interessante que um dia o dentista fosse lá na sala de espera para ver o que acontece
quando aquele motorzinho começa a trabalhar e quem está na sala de espera começa a escutar aquele som maravilhoso. Aquilo é música para os nossos ouvidos. Aquilo é uma música que relaxa, tranquiliza, não é verdade? É uma tranquilidade. Parece que a angústia já começa, então, lá da sala de espera. Ai meu Deus, será que agora sou eu mesmo? Não tem mais ninguém para na minha frente. A felicidade de um servo e de uma serva de Deus começa na sala de espera. Ainda não aconteceu, não foi? Mas já agora meu coração se alegra. Agora meu coração precisa se alegrar. No texto sagrado eu não tinha percebido isso. O texto diz assim: ó, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias como aqueles que esperam. Essa palavra espera é uma palavra rica. É a expressão prosdecomai. Prosdecomai são duas palavras na verdade. Decomai significa esperar e pros adiante. Sabe o que o texto está dizendo? Aprenda a esperar lá na frente. Com isso eu percebo que Jesus está dizendo para mim assim, ó, espere, mas já com o coração lá no resultado que Deus vai operar. Você precisa aprender a viver assim. Eu preciso. Porque normalmente sabe o que a gente faz? A gente espera com o coração no passado, na dor. Oh, sofrimento. Isso não é o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você faça. Por isso que você não está feliz. Põe um sorriso no teu rosto, mulher. Põe um sorriso no teu rosto. Tem um outro momento que a gente espera em função do presente. No presente a gente não encontra nada. Aí o que a gente faz? A gente não consegue se apegar. Mas pela fé, a Bíblia me diz que eu consigo enxergar o que os olhos não veem. Eu tenho uma prova concreta daquilo que eu estou esperando. E aí eu já começo a esperar lá adiante. Sabe onde um outro momento no Novo Testamento onde essa palavra aparece? É quando Simeão tem nas mãos o bebê, Jesus, a criança. Lembra-se o que foi que ele disse? Já posso morrer. Porque os meus olhos já viram. Ele viu algum milagre realizado por Jesus? Ele viu algum sermão daquele? Viu Jesus ser crucificado? Mas ele já estava lá adiante. Ele era um homem assim, que esperava adiante. Aí o texto diz que ele esperava a salvação de Israel. Ele era um homem que se alimentava de esperança. Começa a ficar feliz agora, na sala de espera da promessa, da manifestação da graça de Deus. Ah, Jesus. Sua felicidade não pode estar baseada naquilo que você espera, mas em quem você espera. São duas coisas distintas, não é verdade? Às vezes a gente fica feliz porque vai receber, né? Feito um menino. Eu me lembro que eu ia dormir cedo na véspera de Natal. Eu tinha uma ideia de que se eu fosse dormir cedo, chegava logo outro dia. E eu dormia cedo mesmo na véspera do Natal, porque lá na casa dos meus pais só deixavam de presente no dia do Senhor, no dia brilhante. E aquilo parecia. A questão não é o que você está esperando. Aliás, esse é o tempo que muita espera, né? Mas é tanta promessa que a gente está ouvindo. Que eu me lembro de um poeta, um arquiteto e poeta pernambucano, que um dia desse ele fez uma imagem tão curiosa para a sua hora. Me perdoe, mas não vou contar. Me perdoe, não dê licença. Mas eu vou contar. Ele disse que o horário eleitoral é que nem quando. É igual quando saímos do aeroporto, lá para pegar as bagagens. Aí não tem aquela coisa que fica passando as bagagens na esteira, só passa mala. E você tem que escolher essa é a minha. Eu ri demais quando ele usou essa imagem. Eu ri demais. O texto sagrado vai dizer que a felicidade está como aqueles que esperam o seu Senhor. Não é o que eu estou esperando, mas quem eu estou esperando. Meu Deus, isso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. É por isso que eu preciso aprender a esperar, mesmo que eu não saiba, mesmo que você não saiba, até quando terá de esperar? Porque normalmente a gente já pergunta isso, e até quando eu vou ter que esperar? Eu tenho uma resposta para você hoje. Não sei. Mas eu sei em quem eu estou esperando. Aliás, no texto sagrado, no versículo 36, ele vai dizer isso. Para que quando ele chegar e bater, possam abrir. Quando? Não sei. Mas quando ele chegar.
Você tem que estar pronto. No versículo 38, ele diz assim: olha, mesmo aquele que chega de noite ou de madrugada. Na tradução mais literal seria na segunda e terceira vigília da noite. Os judeus eles dividiam em 3 vigílias, então de 6 às 10, então, a partir das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã do outro dia ele pode chegar. Então fica pronto. Qualquer hora ele pode chegar. E diz mais ainda no versículo 40, ele virá numa hora em que não o espere. Espere no Senhor. Com o cinto e uma candeia. Aliás, eu penso que é nessa hora que o Senhor me convida a ser vigilante. Vejam, a espera vigilante para mim é como uma mulher apaixonada que se põe na janela esperando o seu amado chegar. Aliás, até tem canção sobre isso, mas não canta não agora. Então você vai se desviar daqui. Mas para mim é isso mesmo. Não sei se você mora, por exemplo, em apartamento, seus filhos, seus netos estão para chegar e você vai na varanda, não sei quantas vezes você vai lá na frente. E o interessante é que a gente nem espera que eles cheguem, subam pelo elevador, a gente já grita lá de cima, né? Ai! A gente começa a festa já de longe. Ah, se a gente sabe que ele vai chegar, ela vai chegar, a gente vai na janela e olha para a garagem, olha para cá, e anda pela casa, e caminha para lá, e caminha para cá. Essa é a esperança, irmãos, que não se contenta em ficar sentado. Como diz o texto do Pequeno Príncipe, se eu sei que você vai chegar, e falta ainda algum tempo no meu coração, olha, já está batendo mais forte, porque eu sei que você está comigo. Eu tenho a impressão que é isso que Jesus diz, quando ele olha para mim e para você, que felicidade é assim. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar, esperando lá na janela, na ponta dos pés, porque meu Senhor vem, meu Senhor. Feito aquele pai que aguardava a chegada do seu filho com esperança. Eu acredito que ele aguardava, porque o texto sagrado diz que ele corre na direção do seu filho, do seu menino. Quantas vezes aquele homem provavelmente deve ter chegado lá na porteira, olhado para longe, lá na beira do rio, olhando para ver se vinha lá embarcação. Algum tempo lá não tinha rio, não estou só trazendo para cá. Olhando lá para a beira do rio, vendo se tem algum sinal de que ele se aproxima. Isso é felicidade. Mas eu caminho para a conclusão, para dizer, eu compartilhar algumas verdades que ficam na minha alma quando leio esse texto. Primeiro, é reconhecer que Deus, ele, como dizia Karl Barth, ele é inteiramente está além daquilo que eu possa pensar ou imaginar. Por mais que eu me esforce a pensar, por exemplo, que ele é amor, o espaço entre essa orelha e isso aqui, essa outra, é pequeno demais para compreender a profundidade deste amor. O amor de Deus, ele é maior e diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. É por isso que o capítulo 12 de Lucas vai dizer no versículo 37, que quando chega a madrugada, ou chega aquela hora em que o Senhor retorna, ele encontra todos os seus servos com duas coisas, o que são? Um cinto e uma candeia. E a candeia acesa. Veja o que acontece. Há uma inversão na história. O texto diz: eu lhes afirmo que ele, o Senhor, se vestirá para servir, fará que se reclinem quem? Os servos à mesa, e é ele quem vem servir os seus servos. Vocês já imaginaram o que é isso? Você passou uma noite toda esperando. Quando ele chega, não é você quem vai servir, é ele quem estende o tapete, põe a mesa. Esse é o amor de Deus. É o amor que abençoa aquele que lhe oferece duas coisas: um cinto e uma candeia. Quando o Senhor encontra os seus servos e servas com um cinto e uma candeia acesa, o texto sagrado diz que ele abençoa ricamente a vida dos seus filhos. Mas volta ao texto para dizer que numa hora como essa, normalmente a gente, diante de uma pergunta assim, olha, o que é que Deus quer de mim? Já percebeu que é sempre mais fácil responder o que Deus quer do outro? Eu sei, Senhor. Mensagem hoje foi para fora. Aquele irmão, aquela irmã. Eu sei o que Deus quer do meu filho, o que quer da minha filha. O marido não se fala, né? Ou da esposa. Eu sei. Mas a questão não é o que Deus quer do outro, a questão é o que Deus quer de mim. Talvez por isso Pedro tenha voltado para Jesus e tenha feito aquela pergunta emblemática: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos?
perceber, irmão. Tinham percebido. Cuidado com essa dificuldade de perceber que Deus fala a minha vida e a sua vida. E finalmente, como última observação que faço na noite de hoje, eu quero dizer que quanto maior a bênção, maior a responsabilidade diante de Deus. Aliás, até está faltando essa nível, a responsabilidade diante. Ele dá responsabilidade. Eu vou despedir a pessoa que tem digitado para mim assim que eu chegar em Maceió, que sou eu mesmo. Responsabilidade. Quanto maior a bênção. Sabe por que Deus nos abençoa, irmãos? Só tem uma razão para ele fazer isso. Para que você possa ser bênção na vida das outras pessoas da sua vida. Somente isso. Por isso que o texto vai dizer, eu concluo com o texto: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu queria que você colocasse hoje no altar do Senhor duas coisas: um cinto e uma candeia. Uma candeia acesa, e um cinto cingindo os irmãos. Uma alma disposta a servir, pronta para servir ao seu Senhor. E uma alma que reflita o caráter de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a luz que é Jesus. Quero me convidar a um momento só de oração. E o meu desejo é que você responda a isso, Senhor. Talvez você esteja passando por essa fase, que às vezes é até simples, proveitosa, em que tal pergunta tem encontrado espaço na sua alma. Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres de mim? Eu sinto e uma candeia. Coloque-os diante do seu Senhor na sua alma. Converse com ele. Fale com Deus. Fale com o seu Senhor. Eu não quero colocar palavras nos seus lábios, mas se o seu desejo for dizer isso ao Senhor: Senhor, eu quero apresentar-te a minha alma, meu coração. Toma, ó Pai, as tuas mãos. Permita-me orar por você neste momento. Pai, sinceramente eu não sei o que teus filhos e filhas estão a te dizer nesta hora, mas eu sei o que quero te dizer, meu Deus. Aqui estão no teu altar, um cinto e uma candeia, um desejo sincero de te servir, meu Deus. E a renovação do teu compromisso, do nosso compromisso, de viver uma vida que possa refletir a tua luz entre os homens. Abençoa esta igreja, abençoa o seu pastor, abençoa a liderança dessa tua família aqui. Abençoa-nos, abençoa-nos. E à medida que temos sido abençoados, leva-nos a perceber o quanto podemos e precisamos repartir com aqueles que estão à nossa volta. Seja esse o meu desejo, o desejo dos meus irmãos e irmãs, a noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.